Shalom, Israel. Aqui é o teu irmão, o teu Ekuta. Estou aqui no meu, como é que se fala? Aquele lugar onde se filma, né? Auditório, não sei, um lugar assim. Estou aqui no meu auditório de filmagem e eu vim tratar daquele assunto de Gênesis 38 e Êxodo capítulo 6, versículo 23. Aquele assunto que traça a linhagem da cabeça paterna de Judá e a cabeça paterna dos sacerdotes levíticos da linhagem dos coatitas, os aramitas, né? E você sabe que o Judá, filho de Jacó, ele teve 3 filhos com aquela mulher cananeia, dos quais 2 deles morreram, os 2 primeiros, Er e Onã, né? E ele ficou com medo de dar o Selá como filho para aquela mulher que ele tinha como amaldiçoada, o Selá, dá para Tamar. E ele falou para Tamar ficar na casa dos pais dela, até que Tamar se tornasse um homem. E até que Selá se tornasse um homem. E quando ele cresceu, ele não deu Tamar como mulher para ele. Ele tinha medo de que ele morresse também, né? E você sabe que o Judá, ele tinha um rebanho. Judá era um homem abastado, um homem poderoso. E ele tinha um rebanho ali naquela cidade dos cananeus, né? Um rebanho de ovelhas. E ele, no tempo de podar as ovelhas, de tirar a lã delas, ele foi para lá. E Tamar, ela soube, ela se fingiu ser uma outra pessoa. E ela cobriu o rosto. E o Judá, ele teve ela como uma prostituta. E ele teve relacionamento com ela, um relacionamento do qual gerou 2 filhos. Você vê o Judá, ele quase que ele mata os 2 filhos dele, né? O Pérez e o Zerá. E é uma história linda, né? O capítulo 38 de Gênesis é uma história linda, uma história fascinante. Você precisa ler essa história. Mas você sabe que em Êxodo capítulo 6, no versículo 23, essas 2 tribos, elas vão mesclar. E o Arão, irmão de Moisés, né? Filho de Arão, né? A-N-R-A-O, tio. É difícil na minha língua aqui falar esse nome. Arão. E Arão era filho também de Levi, né? E o Arão, ele vai casar com uma mulher. E essa mulher é irmã de Naasson, filha de Aminadab, o cabeça paterna da tribo de Judá, lá no Egito. E quando eles saem do Egito, o Nadab, ele não é mais o cabeça paterna da tribo de Judá. Possa ser que ele tenha morrido. E aí o Naasson, ele sai como cabeça paterna da tribo de Judá. E o Arão vai casar justamente com a irmã dele. E essas 2 tribos vão mesclar a parte sacerdotal, porque Arão foi escolhido para ser sumo sacerdote da casa de Levi. E você sabe, o que é que eu quero trazer aqui? Que a cabeça paterna da tribo de Levi, a linhagem sacerdotal, ela é totalmente negra. Totalmente negra. Porque havia uma lei regida por Deus e dita, que
as tribos, elas tinham que formar descendência dos próprios membros daquela tribo. Então, isso aqui foi uma exceção, né? Você também vai encontrar o caso dos midianitas também, quando Israel guerreou contra os midianitas e a tribo de Levi, ela recebeu algumas centenas, né, como de midianitas, que passaram a fazer parte da tribo de Levi. Mas você está vendo aqui, a tribo de Judá e a tribo de Levi, principalmente a tribo sacerdotal, totalmente negros, totalmente, né? Você sabe, esse canal aqui não é um canal racista, não é nada disso. Não leve assim para esse lado, mas é um canal de ensinar ao nosso povo, esse povo que veio como escravos em navios tumbeiros, né, para se cumprir Deuteronômio, capítulo 28, versículo 68. Se cumprir aquilo ali, né? E você sabe, esse canal é para isso, para trazer a memória do nosso povo, a nossa história. Nunca esqueça isso, que você é um hebreu israelita, da tribo de Judá, Benjamim, Levi e Simeão. Shalom, shalom.